Quanto custa e de onde vem a energia necessária para manter a Europa viva durante o próximo inverno? Se você quer saber, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao Modernidade e Ciência. A Agência Internacional de Energia declarou dias atrás que a Europa, apesar das reservas que estão sendo feitas, precisará, durante o próximo inverno, economizar 13% da energia consumida em toda a Europa. Isso será realmente muito difícil. Racionamentos seletivos devem ocorrer, porque como você corta simplesmente num período realmente crítico do inverno, 13% do consumo de energia. Muito se tem falado dessa questão toda de energia, muitos na Europa tinha todo um plano, não, que é energias renováveis e tal, mas muito pouco se fala de quanto custa, assim, do ponto de vista da termodinâmica. Quanto custa realmente substituir uma matriz tradicional vinda de petróleo, de carvão, de gás natural para energia totalmente renovável. Eu ainda vou fazer outros vídeos aqui mostrando que do ponto de vista complementar, essas energias são sempre muito bem-vindas, mas elas não conseguem suportar a demanda 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. Elas não conseguem, porque elas dependem ou do vento, ou da luz solar, e mesmo da luz solar em certos momentos onde tem menos nuvens, ou porque, em função da latitude, a eficiência das placas fotovoltaicas e assim por diante. E o vento é a mesma coisa. Você precisa do vento, mas dentro de uma faixa que aqueles geradores eólicos foram projetados. Se tiver um vento muito intenso, eles têm que ser embandeirados, porque senão eles simplesmente se destroem pela alta rotação, né? Porque eles estão ali, eles estão passivos recebendo aquele vento. Então, se você, a partir de um certo momento, não travar aqueles dispositivos, ele simplesmente destrói os elementos internos. Seria como um automóvel onde você está colocando a rotação acima do que naquele contagiros. Ele está indicando que para cada marcha tem um limite ali, né, desejável da rotação do motor a combustão. Por outro lado, com um vento menor, ele também não consegue funcionar. Então ele tem uma faixa de operação bastante definida. Então eu anotei aqui, fui fazer um cálculo, só para mostrar de uma maneira bastante didática, por que não é tão simples assim, quando aqueles que dizem muito sobre fontes renováveis, nós temos que fazer, sim, mas vai fazer como? Então, vamos calcular? Vamos calcular porque a termodinâmica não mudou aí nos últimos 250 anos, né? Os parâmetros físicos são os mesmos. Como eu sempre digo, a quantidade de energia despendida para elevar em 1 grau 1 grama de água, por exemplo, continua a mesma desde quando isso foi tabelado mais de 2 séculos atrás. Então, para a obtenção da energia, você precisa, quer queira, quer não, de um elemento que gere uma quantidade de energia por quilo, por tonelada, por grama, para fazer a temperatura subir e gerar realmente energia. A energia elétrica, a menos das hidroelétricas que geram energia a partir de uma energia cinética com a diferença de potencial, e as fontes fotovoltaicas e eólicas que seguem, sob um certo aspecto, o mesmo princípio, né, de geração de energia a partir de alguma diferença de potencial, ou no caso das fotovoltaicas, em relação à quantidade de potência que o Sol irradia isso na superfície terrestre, e você consegue então capturar essa energia da luz, transformando em energia elétrica. Mas os outros, desde os monjolos, as rodas d'água, sempre utilizaram uma energia cinética.
A partir de um certo momento, quando se descobriram os combustíveis fósseis com uma forte geração de energia sustentável, porque os combustíveis fósseis já eram conhecidos há milênios, quando se fazia ali um fogo, uma tocha embebida ali num material betuminoso, por exemplo, se conseguia uma iluminação, mas não para geração contínua de energia. Então eu fui fazer alguns cálculos aqui, bastante fáceis de vocês acompanharem, usando a água como elemento de aquecimento, e a água é muito útil para a geração, por exemplo, do vapor. Quando você aquece um recipiente de água, aquilo gera um vapor, você consegue mover, por exemplo, as palhetas de uma turbina, como eu mostro aqui em alguns desenhos e tal. Então a água foi o primeiro dos elementos a ser utilizado naquelas chamadas máquinas a vapor, né, desde o James Watt. Então veja o desafio que a Europa vai enfrentar agora usando esse exemplo aqui, né? E isso vai levar a que vários países ali, diferentes simplesmente da França, que ainda tem bastante energia nuclear, da Alemanha, que ainda tem 3 usinas funcionando e vai mantê-las funcionando, né, deveriam apagá-las agora no final do ano, como a Angela Merkel tinha pretendido, mas isso não vai acontecer. Tem muito carvão, então por isso que eu usei aqui um exemplo baseado em aquecimento de carvão. Então vamos lá. Vamos imaginar 10 mil litros de água num reservatório que vai ser levado para uma caldeira, esses 10 mil litros, onde tem um processo de aquecimento dos 10 mil litros de água. Como nós sabemos que para cada 1 grama de água é necessário 1 caloria para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, nós conseguimos calcular a quantidade de energia se nós quisermos, por exemplo, elevar esses 10 mil litros de água, que estão a 20 graus, por exemplo, para 200 graus. Então nós temos uma diferença de temperatura de 180 graus. Então, calculando a quantidade de energia, que é essa massa, que são os 10 mil litros, transformando para gramas, então seriam ali 10 milhões de gramas, vezes a capacidade calorífera de absorção da água, 1 caloria por grau Celsius por grama, e 180 graus. Como as medidas internacionais não usam a caloria, usam joule, então eu já vou converter aqui para joule, multiplicando cada caloria por torno de 4,19 joules. Então, a grosso modo, nós vamos ter 7 bilhões 533 milhões e 900 mil joules. Essa é a quantidade de energia. Você pode usar o que você quiser. Podia ser por célula fotovoltaica, desde que você produza essa quantidade de energia. Pode ser por energia atômica, não importa. A quantidade de energia será dessa magnitude aqui em joules. E eu vou imaginar que eu preciso aquecer os 10 mil litros, que vão se tornar integralmente vapor, em 2 horas. Ou seja, em 2 horas, a partir do momento que eu inicio esse processo, eu terei toda essa quantidade de água transformada em vapor que eu vou injetar numa turbina a vapor para, com isso, gerar, por exemplo, energia elétrica. É claro que depois eu precisaria de mais água que está entrando nessa caldeira ou numa outra caldeira e repetindo o processo. Então, por isso que eu digo que é muito difícil, porque terminado essas 2 horas, eu não posso simplesmente interromper o processo, tem que ser um processo contínuo. Então você teria que ter, provavelmente, uma segunda caldeira que está começando um pouco depois da primeira a ser aquecida, de tal forma que tão logo o vapor termine ali, uma nova quantidade equivalente está sendo produzida e assim sucessivamente. Isso a energia eólica e a fotovoltaica não consegue, porque ela depende exatamente dessa questão favorável das condições de contorno. Então, essa energia, como eu estou dividindo por 2 horas, e o que se convenciona aqui, a quantidade de energia produzida por unidade de tempo,
é a chamada potência. Então, eu estabeleci aqui 2 horas, né? Então, quando se divide a quantidade de energia, que são toda aquela quantidade de joules, pelo número de segundos contidos em 2 horas, considerando que cada hora tem lá 3.600 segundos, nós chegamos a em torno de 1.046 watts. Ou seja, nós geramos a potência equivalente a 1 megawatt. Que muitas vezes vocês ouvem, tal coisa está gerando 1 megawatt. Foi colocada aquela pá ali e tal, vai gerar, aquele rotor vai gerar 1 megawatt, aquele conjunto de rotores. Bom, mas ele tem que gerar aquele 1 megawatt nesse período de 2 horas, que é o que eu preciso para elevar essa quantidade de água, né? Por exemplo, de uma maneira equivalente. É claro que o rotor já geraria energia elétrica que seria colocado na rede elétrica. Mas se eu for usar depois essa energia, fazer uma comparação, eu tenho que dizer, olha, você tem que gerar 1 megawatt num período de 2 horas que eu preciso equivalentemente a uma caldeira a vapor. Bom, eu escolhi o antracito, que é o carvão mineral, dito mineral, que está extraído ali, que tem um dos maiores potenciais caloríficos. Depende da densidade, depende da qualidade do carvão, depende de alguns parâmetros. Mas um valor médio que eu localizei seria algo como 8.500 quilojoules por quilo. Ou seja, em cada quilo desse carvão você conseguiria transformar em 8.500 quilocalorias. De novo, transformando as quilocalorias em joules, ou seja, eu tenho que multiplicar novamente por 4,19 e dividindo pela quantidade de joules, que são aqueles 7.533.900.000 joules. Ao dividir isso pela quantidade de calor gerado por 1 quilo, nós chegamos à conclusão que nesse processo de elevação da temperatura de 20 graus para 200 graus, num período de 2 horas, eu precisaria de em torno de 212 quilos desse carvão. E depois de 2 horas, eu precisaria de mais 212 quilos. E mais 212 quilos. Mas veja que o carvão tem um potencial energético suficiente para elevar essa massa de água a 200 graus. Por isso que as termoelétricas a carvão, a óleo, a gás natural são extremamente eficientes como geradores de energia, do ponto de vista termodinâmico. Podemos depois discutir quanto que a queima desse carvão gerou, por exemplo, de CO2, que depois de um certo tempo passou a ser demonizado como um poluente. Mas isso é um modelo matemático que diz, não é realmente o que a realidade histórica mostra, né? Esses dados são muito curtos dentro do período histórico para se dizer que a culpa de uma tal mudança climática vem do CO2. Mas isso é uma outra discussão que eu não vou levar aqui. A questão é, a Europa precisa desesperadamente ou arranjar essa quantidade de carvão por hora, né? Porque nós temos aqui 212 quilos a cada 2 horas, então seria ali 100 e poucos quilos por hora. E essa potência gerada por hora são chamados megawatts hora. Ou seja, tem uma potência contínua ali, vezes horas, e ao multiplicar por horas você volta à questão de quanta energia foi gerada. Por isso que é considerado megawatt hora. Toda vez que você ouve isso, você está falando de quanta energia foi consumida naquele período. Então eu diria que, dependendo da magnitude do inverno europeu, eles terão realmente sérias dificuldades. Não adianta os governos hoje estarem amenizando, dizendo, não, eu já tenho 90% das reservas. Tá bom, você tem os 90% de reserva? Tá bom, mas então por que você vai ter que racionar a energia? Então, por quê? As reservas não são suficientes para manter a sua vida normal? Não. As reservas foram criadas historicamente para algum problema pontual que eles tivessem, e não simplesmente uma falta do que o gás russo está afetando
o balanço energético da Europa. Então, dependendo da intensidade do inverno, pode ser que esse cálculo de 13% possa ser maior ou possa ser menor. Se o inverno for tão rigoroso como foi, por exemplo, 2019 para 2020, que turbinas eólicas congelaram, placas fotovoltaicas também congelaram, e aí, naquele momento, no inverno ali, nessa virada para 2020, foi necessário, inclusive, religar uma série de termoelétricas na Alemanha, por exemplo, que estava desligado, para conseguir gerar a energia suficiente, né? Evidentemente, essas termoelétricas, algumas a carvão, mas boa parte usando o gás que ainda fluía, o gás russo, né? Então, nós vamos acompanhar essa grande dificuldade que certamente a Europa terá. Se você gostou do vídeo, peço mais uma vez que coloque aqui o seu joinha, se inscreva no canal, e nós vamos acompanhar nessa chegada do inverno, para e passo com o desdobramento do que está acontecendo no teatro de guerra na Ucrânia, para sabermos de fato qual é a magnitude de falta de energia na Europa no próximo inverno.